Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queria falar com vocês hoje sobre três tipos de pessoas que buscam a restauração, que vivem o deserto da restauração, e três perfis que a gente pode traçar e encontrar nessa busca pela restauração do casamento, pela restauração da família. Para poder se basear na palavra, eu gostaria de ler o texto em 2 Reis, capítulo 7, que diz assim a partir do verso de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Irmãos, a palavra nos relata que houve um cerco à cidade de Samaria, capital do reino do norte. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele cerca Samaria, e o Senhor permite com que isso venha acontecer devido à desobediência do povo de Israel, a desobediência do rei de Israel, que não andava conforme a palavra do Senhor, o rei Jorão. Então, ali a Síria, ela faz um cerco à cidade de Samaria, e esse cerco ele é feito, ele dura 3 anos. Ao longo de 3 longos anos, as pessoas ficam presas dentro da cidade de Samaria, elas não conseguem sair para comprar mantimentos, não é possível entrar mantimentos na cidade, e essa situação ela vai se agravando ao longo dos anos. Obviamente, no início, talvez fosse até algo tranquilo de se conviver com aquilo, ou de viver com aquela situação desfavorável. Mas a palavra fala que as coisas elas vão de mal a pior, a chegar a um ponto extremo de tamanha miséria dentro da cidade de Samaria, devido a esse cerco do exército sírio. O interessante é ver que esse cerco ele durou 3 anos. E durante esse tempo, nada foi feito. O povo ficou ali, o rei Jorão ali dentro também da cidade de Samaria. E talvez o povo pensou que, mesmo vendo aquela situação extrema, ainda que temessem, mas não temessem tanto, pois o inimigo poderia a qualquer momento se cansar e ir embora. Mas os dias foram passando e tudo foi piorando, cada dia mais piorando. Talvez ali no primeiro ano, os habitantes de Samaria, o rei Jorão, tivessem confiados no que eles tinham, nas suas capacidades, nas suas reservas. E talvez no segundo ano, eles se apegassem às esperanças de que alguma coisa ia acontecer, o exército de Samaria, o exército sírio iria desistir do cerco, o rei Ben-Hadad iria retornar para a Síria, mas nada disso aconteceu. E aí vem o terceiro ano, e com o terceiro ano vem o desespero. E esse relato, essa introdução, ela já traz para nós um ensinamento, porque nós somos provados nos momentos de maior adversidade, nos momentos mais extremos. Ali, nessa situação, todos foram provados, do menor até o maior, do rei até a pessoa mais pobre, aqueles que foram colocados à margem da sociedade, nesse episódio do cerco de Samaria descrito em 2 Reis 7. Quando entramos na adversidade, na prova, e no deserto é um momento de provação, nós, no início, pensamos que talvez a nossa experiência como cristão, como servo e serva de Deus, que talvez aquela nossa vivência, tudo aquilo que vivenciamos, que as nossas capacidades, ou até mesmo a nossa razão, a nossa forma de resolver as coisas, nós pensamos que isso pode dar jeito, que isso é suficiente. E aí o tempo vai passando e nós vemos que não é. E aí começamos a querer nos apegar, sim, às esperanças de que, de repente, Deus ele vai operar um livramento e a dificuldade vai passar como todo vento passa, né? Como toda tempestade passa. Mas aí passa sim, passa o tempo, mas não passa o problema. Passa o tempo, mas não passa a provação, não passa a luta. E aí, irmãos, com o passar do tempo começa a vir o desespero. E nessa etapa do desespero, que se encontravam ali os habitantes de Samaria no texto, e ao ponto de começar a praticar canibalismo. E aí nós entramos nos três tipos de pessoas que nós podemos encontrar no deserto. O primeiro tipo de pessoa, aqueles que culpam Deus pelo problema. E esse é o rei Jorão. O rei Jorão, ele ouvindo a queixa das mulheres por trás do muro, a situação ali era uma situação gravíssima, ao ponto de que as pessoas estavam morrendo de fome nas ruas. Ele diz que iria arrancar a cabeça do profeta Eliseu. Ele diz assim: me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele atribui a Deus a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo, quando na verdade o Senhor ele permitiu com que aquele cerco acontecesse devido ao pecado do povo, inclusive o pecado dele, rei Jorão.
Irmãos, quantos às vezes querem culpar Deus no deserto? Acham que Deus é o culpado, que foi Deus quem colocou a pessoa no deserto para sofrer, de que Deus ele colocou porque Deus ele é sádico, ele gosta de ver o sofrimento do homem, e Deus ele colocou a pessoa no deserto para sofrer, para poder passar dificuldade, Deus gosta de ver a família sendo destruída. Não, não é nada disso. As nossas atitudes, o nosso distanciamento do Senhor permitiu com que o adversário viesse e cercasse a cidade, que viesse e tomasse aquilo que era nosso. Foi o que aconteceu. O cerco a Samaria é o resultado das atitudes pecaminosas, do desvio moral, espiritual, da decadência e o declínio do povo de Israel e do rei Jorão. E Jorão ele tenta culpar o Senhor pela fome que havia lá dentro, ele tenta culpar o Senhor pela miséria, por tudo aquilo que estava acontecendo. Quantos no deserto querem culpar a Deus, querem atribuir a Deus falta e dizer, olha, a culpa é do Senhor. A culpa é do Senhor. Foi o Senhor que o Senhor poderia ter me livrado, o Senhor poderia ter feito algo e o Senhor não está fazendo. Esse é um perfil que nós vemos demais daqueles que buscam a restauração, daqueles que buscam de Deus, aqueles que entram no deserto, porém muitas das vezes atribuem a Deus a culpa de todas as coisas. Um segundo perfil que nós podemos observar é o mensageiro do rei. A palavra fala que Eliseu ele profere uma palavra, ele profere uma palavra, algo profético do Senhor. E ele diz, olha, amanhã, a essa hora, haverá fartura do lado de fora. No acampamento dos sírios haverá fartura e provisão. E o mensageiro do rei, o homem no qual o rei se apoiava, diz a palavra que ele responde ao homem de Deus, no verso de número 2 do capítulo 7, ele diz, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Responde Eliseu a este homem. Esse mensageiro, ele duvida. Ele duvida da palavra que o Senhor deu através do profeta Eliseu, de que haveria providência e fartura. E o profeta diz, olha, porque tu disseste isso, você vai ver com os teus olhos a providência, mas você não vai comer. Você não vai experimentar da bênção. Muitos morrem no deserto e ficam no deserto porque duvidam do poder de Deus, porque duvidam do agir de Deus, porque duvidam da possibilidade que o Senhor tem de transformar os mais terríveis cenários de maior destruição, em restauração. Muitos não creem que Deus tem poder para restaurar, para transformar, para mudar a sorte do homem, para mudar uma situação de desespero, e olham para as circunstâncias e duvidam. E ele olhou para as circunstâncias e ele falou, olha, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso, ou seja, Deus ele podia até fazer janela no céu, mas ter mantimento à beira à entrada da cidade, para que ali todos pudessem comer, isso aí seria impossível. Impossível, ele afirma, impossível. Então, aqueles que duvidam, eles não alcançarão a vitória da restauração. E o último grupo, o terceiro grupo, ele é representado por 4 leprosos. 4 leprosos que eles não podiam entrar na cidade, eles estavam do lado de fora da cidade, eles estavam entre a cidade e o acampamento dos sírios, eles estavam às margens da cidade, e a palavra fala que eles ficam sabendo da profecia, e eles resolvem entre eles, os 4 leprosos, e no outro dia, no dia seguinte, no horário dito pelo profeta, eles resolvem ir até o acampamento dos sírios. E eles creram na palavra do profeta. Eles acreditaram. E a palavra diz que aqueles 4 homens leprosos, à entrada da porta da cidade, disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? E eles assentam no coração e eles partem em direção ao acampamento do inimigo. E na hora que eles partem, creio eu e penso eu assim, em direção ao acampamento do inimigo, tomam posse daquela palavra profética, a palavra, eu creio que Deus ele começou a agir com a sua forte mão e operou o livramento. E quando eles chegaram no acampamento sírio, meus irmãos, não havia mais exército, mas havia mantimento, havia comida, havia prata, havia ouro, havia riquezas, havia ali tudo que eles precisavam para que aquela fome, aquele estado de miséria se encerrasse, não só sobre a vida deles, mas também sobre todos os habitantes da cidade de Samaria. Meus irmãos, esses 4 homens são aqueles que se posicionam, aqueles que tomam uma posição, aqueles que agem segundo a palavra que eles ouvem do Senhor, segundo a palavra que o Senhor dispensa, que aqueles que creem na promessa, que creem na palavra e que não se acovardam, porém eles vão até o acampamento sírio. Eles sabiam que se eles ficassem ali parados, o que restaria para eles é a morte. Meus irmãos, parar no deserto da restauração, parar na busca, parar de orar, parar de jejuar, parar de madrugar, é morte. Por isso que eles dizem, para que estaremos nós aqui parados até morrermos?
Parar é morrer. Por isso eles continuaram, eles seguiram, eles levantaram e partiram até o acampamento sírio. E quando chegaram lá, eles encontraram o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento da promessa, e ali receberam uma tão grande bênção, que não foi só para eles, que seria um egoísmo, mas foi um grande livramento para eles e para todo o povo do Senhor. E ali essa bênção ela foi repartida para toda a cidade, e houve ali uma tão grande salvação do Senhor, através da vida daqueles 4 leprosos, homens indignos, necessitados, pecadores, mas eles se apegaram à palavra. Nós, necessitados, pecadores, talvez não sejamos dignos, mas quando nos apegamos à palavra de Deus, quando nos apegamos à palavra do profeta, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor disse, e cremos com toda a nossa força, e vamos em direção, caminhamos em direção, não ficamos parados, mas caminhamos em direção à palavra do Senhor, o milagre, ele acontece, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.